Como a Suprema Corte está lidando com a possibilidade do governo norte-americano aplicar a Lei Magnitsky a outros ministros da Corte? Por enquanto, apenas o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado pela legislação. Mas a gente lembra que 8 ministros tiveram seus vistos americanos suspensos e mais. O que se diz lá na Casa Branca é a possibilidade de até mesmo a esposa de Alexandre de Moraes ser, enfim, sancionada pela Lei Magnitsky. Uribe, isso tem sido um dos focos das conversas que tem acontecido nos bastidores do Supremo e os ministros mesmo têm procurado ter uma interlocução com representantes das instituições financeiras, de bancos, para tentar entender o alcance dessa decisão e de que maneira isso pode, de fato, impactar ali no seu dia a dia. Existe, de fato, essa perspectiva de que a Lei Magnitsky possa ser aplicada não só a outros ministros do STF, mas também a seus familiares, como você disse. Então, isso, claro, tem deixado a Corte preocupada, embora o próprio ministro Alexandre de Moraes tenha dito a alguns interlocutores que essa sanção não teria tanto impacto no seu cotidiano. Para outros ministros, como o ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, há uma relação mais próxima ali com os Estados Unidos e isso poderia ter um impacto aí mais significativo. Teve uma reunião dentro dessas interlocuções, Uribe, os ministros Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin chegaram a conversar com alguns representantes de instituições financeiras como o Santander, o Itaú e também o BTG Pactual, né? Tiveram encontros com executivos, também com representantes da própria Febraban, né? A Federação Brasileira dos Bancos, e também com a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a CNF, para falar sobre esse assunto. O que esses ministros ouviram, Uribe, foi no sentido de que os bancos estão praticamente de mãos atadas em relação às restrições. Não tem como um banco driblar ou burlar, né, as sanções impostas pelos Estados Unidos, porque estariam aí sob pena de multas milionárias que poderiam colocar em xeque, inclusive, a sua operação. Então, em relação a isso, não teria o que fazer. Mas esses representantes dos bancos falaram aos ministros que a situação pode ser contornável, porque as restrições, elas atingem as operações em dólar, mas elas não impediriam o acesso ao sistema SWIFT, né, que é um sistema global aí que envolve mais de 11 mil instituições financeiras espalhadas em mais de 200 países, que é um sistema de transferências internacionais que não é norte-americano, né, até vou pegar o nome direitinho aqui, é uma sociedade cooperativa internacional que foi criada na década de 70 justamente para, né, ligar todas as instituições financeiras, ou boa parte, né, das instituições financeiras mundiais, e tem sede em Bruxelas, na Bélgica, e isso tornaria remota a possibilidade de o Brasil ser excluído desse sistema SWIFT. Isso foi praticamente descartado por esses interlocutores dos bancos que foram ter essas conversas com os ministros do Supremo. Então, da parte dos bancos, teve esse alerta de que, de fato, a sanção, ela não tem o que os bancos fazerem a esse respeito, eles têm que cumprir eventualmente essas ordens de bloqueio. Os ministros ficariam, né, impedidos, por exemplo, de usar cartões de crédito com bandeiras norte-americanas, como Visa, Mastercard, American Express, por exemplo, mas tem essa outra expectativa de que a situação possa ainda se resolver, possa ser contornável, essa foi a palavra que foi utilizada pelas fontes que me relataram um pouco dessas conversas, justamente porque o Brasil não teria por que ficar de fora desse sistema global de transferências internacionais. Então, esse pode ser um caminho aí para diminuir o impacto dessa sanção tão grave.